casar. A outra não quer. Ah. E a dona Yolanda? Ela é muito velha? É ela que tem 90? A Yolanda, acho que é casada. Casada? Eu não conheço, eu não sei o estado civil dela. Né? Então, vamos começar aqui, gente, a nossa aula. Então, tá. Aula número 7. Hoje a gente vai estar falando de uma ramificação que ela poderia ter entrado na última, né? Mas esse assunto aqui, ele não entrou na última ramificação, ela ganhou uma especial, ganhou uma parte especial. O Maimônides, ele vai falar o seguinte no Sefer HaMitzvot, por que isso isso de uma forma assim, por que separou o culto a Moloch, né? Por que ele está separado no Sefer HaMitzvot? Por que está separado da proibição de cometer prática de culto idólatra? Poderia ter entrado no outro. No entanto, não entrou. Por quê? O Maimônides explica. Porque esse era um ato de um extremismo tão grande na idolatria. A idolatria é aquela que é tão grande, mas tão grande, que ele ganhou um destaque para ser explicado de uma forma separada. Então, o Dr. Adam Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Noah, Settlation Noah, ele classifica aqui a sétima ramificação como não entregar os filhos para idolatria, ou seja, para Moloch, ou para Molech. Né? Aqui, em Levítico, capítulo 18, versículo 21, está escrito: não dê nenhum de seus filhos para entregar a Moloch. Né? Não dê nenhum de seus filhos para entregar a Moloch. Então, o que praticamente isso significa? O Sefer Hinuri, número 208, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Vai explicar esse versículo de Levítico 18, 21. E é o seguinte, é que os sacerdotes idólatras passariam pela chama até que a alma partisse, segundo a opinião do Narmânides. Essa é a opinião do Narmânides. Pela opinião do Narmânides, significa o seguinte: esse culto ele era praticado pelos amonitas, tá? Ele era praticado pelos amonitas, e esse culto era feito da seguinte forma: os amonitas, eles tinham uma estátua muito grande de um deus Moloch, no qual eles enchiam essa estátua, ele tinha uma boca grande, essa estátua, de fogo, né? Colocava muita lenha, e por aquilo que o Narmânides descreve, os bebês eram ofertados, eram jogados nessa fogueira por esse povo, entendeu? Pelos amonitas. Então, era um ato de muita crueldade, realmente. Agora, existia um outro tipo de rito também, que o Maimônides vai falar, que nesse outro, o bebê em si, ele não era morto, mas ele era apenas doado para a idolatria. Ele era apenas doado para poder a transgressão, para ele servir futuramente como forma de idolatria. No geral, os filhos primogênitos seriam doados para ser sacrificados mesmo vivos, e o filho mulher, a filha, seria futuramente usada como prostituta cultual, a prostituta cultual, que era a sacerdotisa que servia no templo. Para a gente entender, esses cultos, eles funcionavam de seguinte forma: os homens do povo iam lá e elas tinham prazeres com eles, uma forma de adoração. Isso que a Torá vai chamar de prostituta cultual. Essa é literalmente a prostituta cultual da Torá. Né? Então, esse tipo de prostituição em nome da idolatria que era praticada para esse Deus estranho aqui, né? Serviço estranho. Dessa forma, nós vemos o seguinte, que o Rambano Mishneh Torah, Sefer Shoftim Lihot Melahim 9.2, ele vai dizer que um não-judeu, ou seja, toda a humanidade, né?
todos os Bene Noa, que adora falsos deuses, é culpado, desde que o adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Então, essa idolatria aqui, como que ela era adorada? Ela era adorada a partir do momento que as pessoas consagravam os seus filhos para servir aqui, nesses locais. Isso não é uma coisa muito longe da nossa época, porque a crueldade, através de cultos e ritos, ainda acontece na história da humanidade em vários lugares do mundo. Várias formas de culto mesmo, são cultos que misturam não somente a crueldade, mas até mesmo a brutalidade. Tem pessoas que ainda são mortos como em práticas voodoo, né? Para a gente poder entender, a prática voodoo, ou da prática da quimbanda, né? A Umbanda em si, o candomblé em si, eles praticam vários tipos de idolatria, mas o sacrifício humano mesmo, sim, a gente não pode assegurar 100%. Agora, no voodoo e na quimbanda é demais. Isso acontece demais. Realmente as pessoas, eles praticam essa parte da atrocidade de levar algumas pessoas à morte. Inclusive, existe uma prática de sequestrar crianças para fazer isso. Tem pessoas que sequestram crianças somente para fazer essas práticas. Por isso que a idolatria não somente é detestável, não somente é horrível, mas é perigoso a idolatria. A idolatria pode levar as pessoas a praticar o extremo do extremo em nome daquilo que eles acreditam. Por isso, porque ela é contra todo tipo de racionalidade. Em si, esse tipo de idolatria, ela continha dois elementos principais, a crueldade e a brutalidade. Então, daqui, nós aprendemos o seguinte, que nós não devemos entender nenhum tipo de brutalidade e crueldade como algo permissível. Ou seja, a Torá, ela pune qualquer ato de brutalidade como forma de adoração, como forma de culto. Por isso que a Torá é contra essa ideia de repente, um ser humano se sacrificar, sacrifícios humanos, né? Ou o ser humano ser sacrificado para expiar pecado das pessoas. Um sacrifício humano em nome das pessoas, por exemplo, serem perdoadas. Não existe isso. Não existe sacrifício de seres humanos na Torá. Não existe uma pessoa morrer para pagar o preço do pecado das outras na Torá. Essa noção aqui é uma noção de brutalidade. É uma noção que vai além da lógica. Deus aqui, ele pune, né, aqueles que oferecessem os seus filhos para ser sacrificado. Né? Então, Deus é totalmente contra qualquer tipo de sacrifício humano. Essa é a primeira coisa. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vamos encontrar aqui, que também Deus, ele é contra nós oferecermos os nossos filhos para idolatria, para qualquer tipo de serviço idólatra. Né? Para, de repente, estar iniciando eles na idolatria, para estar inserindo eles na idolatria, ou para estar ensinando algum tipo de idolatria, ou para estar fazendo eles aprenderem práticas idólatras. O Brasil em si, ele tem muitos cultos que são afro-religiosos, que praticam várias coisas perversas, várias coisas horríveis. E a idolatria, ela pode ser muito perigosa a esse nível. O segundo, né, nós aprendemos aqui também, a não ensinar coisas idólatras aos nossos filhos. Nós devemos, pelo contrário, devemos inserir neles o monoteísmo, ensinar a Torá para eles, é isso que nós devemos ensinar para os filhos. Ensinar a Torá, ensinar 7 leis, ensinar os mandamentos, ensinar como praticar e como ser futuros Bene Noa, ou seja, futuros homens, Benoa, futura Batinoa, para o futuro mesmo. O principal fator de poder inseri-los dentro do monoteísmo faz parte da nossa mitzvah que nós temos, de poder transmitir o conhecimento para eles. Isso é reconhecer a existência de Deus, inclusive. Porque aquele que reconhece que Deus existe, aquele que reconhece que o Criador existe, aquele que sabe que aquilo
é aquele que tem certeza que aquilo que ele está servindo é o melhor, ele vai querer ensinar às outras pessoas, os filhos dele, os futuros descendentes dele, para que possa continuar nesse caminho, porque é legal, porque é bom, porque é saudável. Então, logicamente, o trabalho de poder inserir os nossos filhos dentro do conhecimento dos mandamentos, dentro do conhecimento das leis da Torá, é algo que um Benoa ele tem entre os seus deveres. Então, daqui, a gente aprende o quê? Não fazer nenhum tipo de consagração para os nossos filhos na idolatria. Significa isso. As religiões idólatras, elas têm forma de iniciação. Por exemplo, o batizado de crianças é a forma de iniciar no cristianismo. E o cristianismo é uma idolatria. Por criar um cristianismo é uma idolatria, aquele que apresenta seu filho para ser batizado, ele está praticando um rito de iniciação da idolatria do cristianismo. Aquele que ensina histórias, por exemplo, de idolatria para os filhos, está ensinando histórias de uma falsa concepção. As histórias que nós devemos contar para os nossos filhos, as histórias que estão na Torá e no Taná, e não as histórias de uma falsa concepção que estão no Novo Testamento. Nós não acreditamos no Novo Testamento, só acreditamos nas Escrituras Sagradas. Quais são as Escrituras Sagradas? O Taná, os 24 livros que os cristãos popularmente chamam de Velho ou Antigo Testamento. Mas essa é a verdade. A verdade está ali naqueles livros. E é esse conteúdo que eles têm que ter acesso, que as futuras pessoas têm que ter acesso. Então, nós devemos ensinar o monoteísmo, devemos ensinar as 7 leis para ele, devemos dar a ele uma verdadeira instrução e educação em nível de Torá, bons exemplos de Torá. Né? Nós devemos demonstrar para eles como serem pessoas honestas, como serem pessoas boas, pessoas cumpridores dos mandamentos, e não ensinar ou te inserir a eles nenhum tipo de idolatria. Então, aqui, a gente vai abrir agora, aí vocês podem perguntar. Antônio, Oi? Moré. Assim, por exemplo, a gente que já levou nossos filhos, né, a idolatria, né, falando no meu caso, meus filhos são batizados na Batista e tudo. Aí, como fica isso? Porque eu saí, mas e eles? Entendeu? Eu querendo ou não, eu ensinei um modo de viver errado a eles, sem saber, mas sou conivente com o erro, né? Então, é assim, Márcia. No tempo em que tanto você quanto eu fiz isso também, né? E muita gente fez isso. Aliás, nós todos aqui, acredito que todos nós fizemos isso no dia que estamos aqui. É. Não estou te ouvindo. Antônio? A internet caiu e voltou. Estão ouvindo agora? Então, gente, existem dois mandamentos, né? Existem 2 mandamentos que todas as pessoas, independente de onde elas morarem, de onde saberem, que todas elas têm noção. Dentre esses 2, assassinato e roubo. Isso todo mundo tem em si, entendeu? Os legisladores, eles concordam com isso. Todos os legisladores, os postos, né? Eles concordam com isso. Agora, existem alguns outros mandamentos que são mais difíceis, que realmente as pessoas não têm tanto acesso. E quando eles fizeram por desconhecimento mesmo, por não ter acesso.
Quando as pessoas não têm acesso a algo, aquilo não é cobrado deles, entendeu? Quando a pessoa não teve acesso àquela informação, a gente não vai cobrar de algo que você não teve como escolher, não teve a oportunidade, você não conhecia outro lado, você só conhecia aquilo. E aquilo que você fez, naturalmente, você fez achando que era o melhor. Você fez ali achando que aquilo era uma forma de instrução para educá-los dentro do padrão que você acreditava ser. Então, aquilo que você fez, né, aquilo que você fez naquela época, em si, não existe uma cobrança sobre isso, mas existe um nível de correção sobre isso dentro do seguinte entendimento: as oportunidades que você tem hoje de falar para eles que quando fez isso fez errado, que hoje você acredita de uma forma diferente, hoje você acredita no monoteísmo, orientá-los talvez como possa educar os filhos deles, entendeu? Isso seria uma forma da gente poder refinar um pouquinho isso aí. Já é mais ou menos assim o que eu faço no caso, né? Porque eu falo muito para minha filha, para educar os filhos dela com temor a Deus, com a verdade, entendeu? Então já agora com meu filho, na verdade, eu falo e tudo, mas eu nem falo muito, porque também nem tenho muita oportunidade para falar. Sempre que eu tenho, eu falo. Então, é mais ou menos isso. Então, estou no caminho, né? Amém. Baruch Hashem. Para Obrigado, Moré. nada. Deixa eu ver. O Cláudio também levantou a mão. O seu Geraldão. Geraldo, Pode falar aí. pode falar. Deixa o Cláudio perguntar. Não tem nada, não. Ô, Raul Geraldão aí, o nosso músico. Tá bom. Ô, More, então, assim, nesse caso aí, até mesmo um caso, tem muitas pessoas que ficam com problema da consciência pesada, né? Mesmo que essa explicação aí seja de uma forma muito simples e clara de entender, a explicação que o senhor deu, mas tem gente que ainda lá no fundo tem aquela duvidazinha, então fica aquele negócio da consciência pesada, né? Então, por ela falar para as pessoas, tendo a oportunidade de falar, eu acho que elimina, né? Esse fiozinho de consciência pesada, não é isso? Refinando, vai refinando, né? Vai refinando isso aí. Porque fica um gostinho, né? Fica um gostinho, eu podia ter feito. Eu podia ter feito diferente. Então, a oportunidade que a gente tem agora de demonstrar mais um pouquinho é nisso, entendeu? É nisso. É fazendo um pouquinho diferente com os netos, talvez a gente tenha os netos a nível das oportunidades que nós tivermos, tá falando um pouquinho com eles, né? Falando com um pouquinho com as outras pessoas, orientando, aconselhando, falando com os filhos, hoje que eles já estão crescidos, com as oportunidades que aparecem, né? Sem muito assim, sem forçar muita barra, sem assim, olha, criar algum tipo de atrito, a partir das oportunidades que vão surgindo mesmo, porque vai abrindo. Porque a gente almoça com o filho, janta com o filho, aí a gente está ali, de repente, a gente tem uma forma de agir, uma forma de fazer, a gente faz uma benção na hora do almoço, na hora da janta, desperta a curiosidade, né? Aí as pessoas falam, por que você faz assim, dessa forma? Aí é uma oportunidade, abre um momento para poder a gente falar um pouquinho sobre aquilo que nós acreditamos. São essas oportunidades, entendeu? Exatamente, More. Depois o senhor chama o Cláudio aí. Exatamente. Eu tenho uma dificuldade aqui de estar com meus netos, porque uma parte está lá em São Paulo
Aí veio uma filha para cá. E quando eles vieram para cá, nem bênção, aquele hábito da bênção, não é? Que é uma coisa para se fazer mesmo, eles não tinham, não faziam isso. E aí, aos pouquinhos, eu fui falando para minha filha, que minha filha foi criada assim ao Deus dará, gosta de uma gandaia, que a gente fala, né? De uma bagunça, não sei, e por aí vai. Aí, eu fui falando para ela, e hoje em dia, meus netos ligam para aqui, né? Que eles moram aqui perto assim, 5 horas de viagem. E bem salvou, essas coisas todas. Então, é como o senhor falou, eu não tenho como estar junto com ele, nem de São Paulo, nem daqui. Aí, quando eu pego o material que vem na internet, alguma coisa assim que é para as crianças, eu envio para eles no WhatsApp. Então, é onde eu falei lá atrás. Isso aí alivia um pouco a minha consciência assim, me alivia a consciência de não ter falado nada, porque eu enviando para eles estão aprendendo ali, queira sim, queira não. Aí quando de repente eles vêm para cá, eu faço isso que o senhor falou aí, faço uma oração com eles, né? Falo o nome de Hashem, embora eles não entendam o que é isso, mas eu, na minha consciência, eu entendo que eu estou fazendo o melhor que eu possa fazer no momento. Isso realmente alivia minha consciência de ficar aquele negócio. Eu aprendi monoteísmo, eu não faço nada para os meus filhos, e agora? E principalmente, Morei, isso aí acontece quando a pessoa está naqueles últimos momentos finais da vida, né? Que não conseguiu fazer isso, eu acho que aí que vai pesar mesmo. E fazendo isso alivia, não é? Eu também, coisa alivia. A gente sente que a consciência alivia, né, seu Geraldo? Quando a gente tem. Com o meu filho, eu tenho um pouco mais de dificuldade de falar, principalmente agora, que ele está com a namorada e a mãe dela é crente. Ela não tem nada de crente, porque eles namoram, dormem junto aqui, entendeu? Mas antigamente, quando eu estava no cristianismo, eu não aceitava isso de jeito nenhum, de dormir antes de casar. Com o judaísmo, eu abri um pouco a minha mente e aí eu já aceito isso dele, coisa porque ele namora só ela e ele é muito íntegro nessas coisas. Ele não admite traição, entendeu? Então meu filho ele tem um conceito assim muito bonito de vida, de família, isso ele tem. Mas eu não, com a minha filha eu tenho mais liberdade. Primeiro, que meu genro me dá a liberdade de eu falar e tudo, mas ele fala que é cristão. E, e também eu tenho netos, entendeu? Então, com meus netos, eu falo com a minha filha. Eu falo, olha, filha, dá aos seus filhos temor a Deus. Inclusive, agora ela até pediu o Moré Antônio para eu ver com o Moré Antônio para mandar estudo para ela sobre criança. Olha, eu fiquei tão feliz. Eu estava mal esses dias, como aquela de ontem, aquele estudo de ontem, eu ainda falei que eu estava triste porque assim, a gente pensava em desanimar, não de Deus, isso não, mas de certas coisas que a gente abraça na vida, né? E aí eu falei, não, eu não posso desanimar, tem que persistir, é esse o meu caminho. E aí, depois, então, que minha filha falou isso, que eu falei isso com o Antônio, e depois veio esse estudo, eu falei, caramba, é só Deus me dando lapada, mas Baruch Hashem por isso. Eu quero apanhar mais e muito mais. Então, com a minha filha, eu tenho essa condição. Com meu filho, um pouco menos, mas eu tenho liberdade de falar com ele, mas eu ainda falo com a minha nora, não falo de judaísmo com ela, porque eu não sei ainda até que ponto, né, eu posso ainda falar, porque a gente ainda não teve essa liberdade de conversar de religião, mas ela aceita, toda sexta-feira, quando ele chega, eu estou fazendo o Shabat, ela janta com a gente, tudo. Então, aos poucos, eu sinto que Deus está me dando essa honra, né? Esse, essa retificação. Né? Baruch Hashem. É só isso. É isso.
Fala, Diogo. Moré, eu acredito assim que a gente, por exemplo, na parte da minha parentela, que eu falo, acho que família é minha esposa, né? A parte da minha parentela, minhas irmãs e minha mãe, fica aquele peso, né? Como a Márcia falou, sou Geraldo, mas eu acredito assim que à medida que a gente vai passando os tempos, as nossas obras, a nossa maneira de ser vai mostrando para eles a diferença no caminho de Torá, né? Acredito que hoje, como era, como eu vinha praticando de querer ser judeu, eles até não queriam, né? Mas hoje eles estão vendo assim a influência minha, da Zilda, caminhando junto, a união, né? Então eu creio que fica esse pesar que a dona Márcia falou, como o senhor já falou, assim, de, como dizer assim, eles vêm caminhar junto conosco, né? Andar junto conosco. Mas eu acredito que isso é questão de tempo também, né? Porque eu ensinei idolatria para os meus parentes, eles, né? Para vir para ser evangélico. Eu que ensinei para minhas irmãs, né? Para minha parentela, né? Então, assim, para mudar essa história, acho que a gente quer sair do já, da idolatria para vir para a Torá, já é um grande passo, né? Então, quer dizer, eles descambaram, todo mundo já não está em lugar nenhum. Então, quer dizer, ele já sente que alguma coisa já mudou, né? Ele sente que alguma coisa já mudou. Então, barulho é assim, a gente vai... Oi? A minha família também já descambou todo mundo. Então, quer dizer, alguma coisa está mudando, mas eu acredito assim, sabe, que esse pesar vai saindo, né? Que a gente não é culpado, como o Moré falou, a gente não é culpado, a gente desconhecia de tudo isso daí. Mas fica aquela dor no coração, poxa, se eles partirem desse mundo, tudo, como é que fica? A gente fica com a cabeça, né, Márcio? Assim, pô, se eles partirem desse mundo sem orar, como é que fica, né? Aí a gente quer sair desse alívio, né? A gente quer sair quer sentir esse alívio, né? Você não quer sentir o alívio. Sim, sim. A questão é a seguinte, né? Diante do pensamento noético mesmo, a gente tenta sempre aproximar da família, viver na família, a gente não rompe os laços. E a gente procura, a partir das aberturas, das oportunidades, a estar falando um pouquinho para eles, né? A estar falando, por exemplo, aquilo que se abre para poder falar um pouquinho. Mas essas oportunidades já vão surgindo a partir do momento que a gente vai vivendo. E vai vivendo. A gente vê muitas vezes um lapso muito grande nisso, igual o Cláudio relatou, em relação a... Porque para as pessoas, tá? Para as pessoas de fora que não conhecem o judaísmo, elas veem assim como a conversão ao judaísmo como uma forma da pessoa estar se afastando da família mesmo. Querendo ou não, é isso que acontece no fim da história, né? Porque, no fim da história, o estado halárrico mesmo do convertido é como se ele nascesse a partir daquele momento. Ele se desprende mesmo da família, ele se desprende do conceito de pai, do conceito da mãe, se desprende mesmo daquilo, né? Maimonides, ele fala isso. A partir do momento que a pessoa se converteu, ela tem uma outra forma, uma outra vida. O contexto, muitas vezes, muda. Diante das 7 leis, a gente aprende o seguinte, que a gente vive o judaísmo, a gente vive aquilo que as 7 leis colocam para a gente, mas, ao mesmo tempo, isso se dá de uma maneira muito pesada, se dá de uma maneira light, né? A gente vive uma coisa boa, e a gente conversa, tem uma relação com as pessoas, né? Não há aquele afastamento da relação, da maneira, né? Só as coisas mesmo que se afastavam, porque não é bom, não é moral, né? Só as coisas imorais mesmo que a gente se afasta, isso é lógico, isso faz parte mesmo. Mas do restante mesmo, né, não tem aquele rompimento, né, de laço familiar.
Hoje minha família aceita até mais, Moré. Hoje minha família recebe até muito mais do que antes, porque Baruch Hashem, né? Quando eu estava querendo ser judeu, eles viram que estava sendo demais para eles, né? Assim como para minha esposa, eles estavam vendo que é demais. Então, assim, até brinquei no começo, né, com a dona Márcia, contigo, porque vocês dois conseguiram mudar essa cabeça minha, e hoje eu vejo assim, minha família é mais compenetrada, mais assim, aberta comigo. Então, assim, eu creio uma coisa, se eu nasci aqui no Brasil e eu preguei, evangelizei, era isso por todo, por qualquer lado, eu acredito assim, que hoje, nessa centelha de vinho de judaísmo que está dentro de mim, né, é para me passar a Torá para eles chegar a arrancar eles da idolatria. É como o Ravi Yaakov fala, se todo mundo for judeu, o que vai ser da humanidade? Se todo mundo querer ser sacerdote, se todo mundo querer ser... Então, quer dizer, abre a nossa mente, né? Que a gente faz parte do exército divino. Né? Um é cozinheiro, um é pedreiro, né? Coloca azulejo. Se todo mundo fosse só pedreiro de acabamento, como é que ia ficar quem levanta a casa? Né? Então, quer dizer, existe um contexto muito grande nisso daí. Para o Hashem. Então, hoje eu me sinto muito mais feliz do que antes. Sim, sim, é verdade. Esse é o objetivo nosso, né? Amém. Trazer luz para onde a gente está vivendo, fazer a vida das pessoas melhorarem, melhorar a nossa vida e das outras pessoas em volta, trazendo mais, influenciando mesmo, né? Trazendo esse impacto mesmo, porque somente assim, de fato, de verdade, as profecias elas chegam, né? As profecias elas vão chegando, aquela questão mesmo que nós lemos na Torá, né? De todos os povos, de todos os povos buscando Hashem. Se as pessoas, por exemplo, ver as pessoas se afastarem, não tem busca de Hashem. Ninguém anima. Se as pessoas verem as pessoas se afastarem, ninguém anima. Agora, quando as pessoas veem, olha, que não está muito distante do mundo delas, tá? Que não está muito distante, porque é uma vida ética, uma vida moral, e uma vida que reconhece o Criador, sem intermediário algum. Essa é a diferença. Entendeu? Então, é uma noção que não é muito difícil para as pessoas compreenderem. Obrigado, Moré. Muito obrigado a você, dona Márcia, porque eu só tenho que agradecer. Achei vocês que me ajudaram. Nada de agradecer. Então, gente, essa foi nossa aula de número 7, a aula que nós aprendemos hoje. Nós vamos, então, estar postando a gravação dela lá no nosso grupo. E amanhã, essa mesma hora, nós teremos a aula de número 8. Amanhã teremos a aula de número 8. Shalom, shalom a todos. Uma ótima noite para vocês. Quem que está postando a gravação, Antônio? Só um instantinho, desculpa. No grupo, eu vou postar a gravação. Quem que vai postar? Eu. Ah, você? Uhum. Tá, desculpa. É porque eu... Shalom, shalom. Shalom. Boa noite. Uma boa noite de sono, com muita luz, muita alegria,